Capítulo 3. Das ações possessórias. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 554. A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados. Parágrafo 1º. No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se, ainda, a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública. Parágrafo 2º. Para fim da citação pessoal prevista no parágrafo 1º, o oficial de justiça procurará os ocupantes no local por uma vez, citando-se por edital os que não forem encontrados. Parágrafo 3º. O juiz deverá determinar que se dê ampla publicidade da existência da ação prevista no parágrafo 1º e dos respectivos prazos processuais, podendo, para tanto, valer-se de anúncios em jornal ou rádio locais, da publicação de cartazes na região do conflito e de outros meios. Artigo 555. É lícito ao autor cumular ao pedido possessório de: inciso 1º, condenação em perdas e danos. Inciso 2º, indenização dos frutos. Parágrafo único. Pode o autor requerer, ainda, imposição de medida necessária e adequada para: inciso 1º, evitar nova turbação ou esbulho. Inciso 2º, cumprir-se a tutela provisória ou final. Artigo 556. É lícito ao réu, na contestação, alegando que foi ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor. Artigo 557. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa. Parágrafo único. Não obsta a manutenção ou a reintegração de posse à alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. Artigo 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse e as normas da seção 2ª deste capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial. Parágrafo único. Passado prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório. Artigo 559. Se o réu provar, em qualquer tempo, que o autor provisoriamente mantido ou reintegrado na posse carece de idoneidade financeira para, no caso de sucumbência, responder por perdas e danos, o juiz designar-lhe-á o prazo de 5 dias para requerer caução, real ou fidejussória, sob pena de ser depositada a coisa litigiosa, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente. Seção 2ª. Da manutenção e da reintegração de posse. Artigo 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Artigo 561. Incumbe ao autor provar: inciso 1º, a sua posse. Inciso 2º, a turbação ou esbulho praticado pelo réu. Inciso 3º, a data da turbação ou do esbulho. Inciso 4º, a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Artigo 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração. Caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais. Artigo 563. Considerada suficiente a justificação, o juiz fará logo expedir mandado de manutenção ou de reintegração. Artigo 564.
concedido ou não mandado liminar de manutenção ou de reintegração, o autor promoverá, nos 5 dias subsequentes, a citação do réu para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 dias. Parágrafo único. Quando for ordenada a justificação prévia, o prazo para contestar será contado da intimação da decisão quis deferir ou não a medida liminar. Artigo 565. No litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o esbulho ou a turbação afirmado na petição inicial houver ocorrido há mais de ano e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão da medida liminar, deverá designar audiência de mediação, a realizar-se em até 30 dias, que observará o disposto nos parágrafo 2º e 4º. Parágrafo 1º. Concedida a liminar, se essa não for executada no prazo de um ano, a contar da data de distribuição, caberá ao juiz designar audiência de mediação, nos termos dos parágrafo 2º a 4º deste artigo. Parágrafo 2º. O Ministério Público será intimado para comparecer à audiência, e a Defensoria Pública será intimada sempre que houver parte beneficiária de gratuidade da Justiça. Parágrafo 3º. O juiz poderá comparecer à área objeto de litígio quando sua presença se fizer necessária à efetivação da tutela jurisdicional. Parágrafo 4º. Os órgãos responsáveis pela política agrária e pela política urbana da União, de Estado ou do Distrito Federal e de município onde se situe a área objeto de litígio poderão ser intimados para audiência, a fim de se manifestarem sobre seu interesse no processo e sobre a existência de possibilidades de solução para o conflito possessório. Parágrafo 5º. Aplica-se o disposto neste artigo ao litígio sobre propriedade de imóvel. Artigo 566. Aplica-se, quanto ao mais, o procedimento comum. Seção 3ª. Do interdito proibitório. Artigo 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito. Artigo 568. Aplica-se ao interdito proibitório o disposto na seção 2ª deste capítulo. Capítulo 4º. Da ação de divisão e da demarcação de terras particulares. Seção 1ª. Disposições gerais. Artigo 569. Cabe. Inciso 1º. Ao proprietário a ação de demarcação, para obrigar o seu confinante a extremar os respectivos prédios, fixando-se novos limites entre eles ou aviventando-se os já apagados. Inciso 2º. Ao condômino a ação de divisão, para obrigar os demais consortes a extremar os quinhões. Artigo 570. É lícita a acumulação dessas ações, caso em que deverá processar-se primeiramente a demarcação total ou parcial da coisa comum, citando-se os confinantes e os condôminos. Artigo 571. A demarcação e a divisão poderão ser realizadas por escritura pública, desde que maiores, capazes e concordes todos os interessados, observando-se, no que couber, os dispositivos deste capítulo. Artigo 572. Fixados os marcos da linha de demarcação, os confinantes considerar-se-ão terceiros quanto ao processo divisório, ficando-lhes, porém, ressalvado o direito de vindicar os terrenos de que se julguem despojados por invasão das linhas limítrofes constitutivas do perímetro ou de reclamar indenização correspondente ao seu valor. Parágrafo 1º. No caso do caput, serão citados para a ação todos os condôminos, se a sentença homologatória da divisão ainda não houver transitado em julgado, e todos os quinhoeiros dos terrenos vindicados, se a ação for proposta posteriormente. Parágrafo 2º. Neste último caso, a sentença que julga procedente a ação, condenando a restituir os terrenos ou a pagar a indenização, valerá como título executivo em favor dos quinhoeiros para haverem dos outros condôminos que forem parte na divisão ou de seus sucessores a título universal, na proporção que lhes tocar, a composição pecuniária do desfalque sofrido. Artigo 573. Tratando-se de imóvel georreferenciado, com averbação no registro de imóveis, pode o juiz dispensar a realização de prova pericial.
Seção 2ª. Da demarcação. Artigo 574. Na petição inicial, instruída com os títulos da propriedade, designar-se-á o imóvel pela situação e pela denominação, descrever-se-ão os limites por constituir, aviventar ou renovar e nomear-se-ão todos os confinantes da linha demarcanda. Artigo 575. Qualquer condômino é parte legítima para promover a demarcação do imóvel comum, requerendo a intimação dos demais para, querendo, intervir no processo. Artigo 576. A citação dos réus será feita por correio, observado o disposto no artigo 247. Parágrafo único. Será publicado o edital, nos termos do inciso 3º do artigo 259. Artigo 577. Feitas as citações, terão os réus o prazo comum de 15 dias para contestar. Artigo 578. Após o prazo de resposta do réu, observar-se-á o procedimento comum. Artigo 579. Antes de proferir a sentença, o juiz nomeará um ou mais peritos para levantar o traçado da linha demarcanda. Artigo 580. Concluídos os estudos, os peritos apresentarão minucioso laudo sobre o traçado da linha demarcanda, considerando os títulos, os marcos, os rumos, a fama da vizinhança, as informações de antigos moradores do lugar e outros elementos que coligirem. Artigo 581. A sentença que julgar procedente o pedido determinará o traçado da linha demarcanda. Parágrafo único. A sentença proferida na ação demarcatória determinará a restituição da área invadida, se houver, declarando o domínio ou a posse do prejudicado, ou ambos. Artigo 582. Transitada em julgado a sentença, o perito efetuará a demarcação e colocará os marcos necessários. Parágrafo único. Todas as operações serão consignadas em planta e memorial descritivo com as referências convenientes para a identificação, em qualquer tempo, dos pontos assinalados, observada a legislação especial que dispõe sobre a identificação do imóvel rural. Artigo 583. As plantas serão acompanhadas das cadernetas de operações de campo e do memorial descritivo, que conterá: inciso 1º o ponto de partida, os rumos seguidos e a aviventação dos antigos com os respectivos cálculos. Inciso 2º os acidentes encontrados, as cercas, os valos, os marcos antigos, os córregos, os rios, as lagoas e outros. Inciso 3º a indicação minuciosa dos novos marcos cravados, dos antigos aproveitados, das culturas existentes e da sua produção anual. Inciso 4º a composição geológica dos terrenos, bem como a qualidade e a extensão dos campos, das matas e das capoeiras. 5º, as vias de comunicação. 6º, as distâncias a pontos de referência, tais como rodovias federais e estaduais, ferrovias, portos, aglomerações urbanas e polos comerciais. 7º, a indicação de tudo o mais que for útil para o levantamento da linha ou para a identificação da linha já levantada. Artigo 584. É obrigatória a colocação de marcos tanto na estação inicial, dita marco primordial, quanto nos vértices dos ângulos, salvo se algum desses últimos pontos for assinalado por acidentes naturais de difícil remoção ou destruição. Artigo 585. A linha será percorrida pelos peritos, que examinarão os marcos e os rumos, consignando em relatório escrito a exatidão do memorial e da planta apresentados pelo agrimensor ou as divergências porventura encontradas. Artigo 586. Juntado aos autos o relatório dos peritos, o juiz determinará que as partes se manifestem sobre ele no prazo comum de 15 dias. Parágrafo único. Executadas as correções e as retificações que o juiz determinar, lavrar-se-á, em seguida, o auto de demarcação em que os limites demarcandos serão minuciosamente descritos de acordo com o memorial e a planta. Artigo 587. Assinado o auto pelo juiz e pelos peritos, será proferida a sentença homologatória da demarcação. Seção 3ª. Da divisão. Artigo 588.
A petição inicial será instruída com os títulos de domínio do promovente e conterá: inciso 1º, a indicação da origem da comunhão e a denominação, a situação, os limites e as características do imóvel. Inciso 2º, o nome, o estado civil, a profissão e a residência de todos os condôminos, especificando-se os estabelecidos no imóvel com benfeitórias e culturas. Inciso 3º, as benfeitorias comuns. Artigo 589. Feitas as citações, como preceitua o artigo 576, prosseguir-se-á na forma dos artigos 577 e 578. Artigo 590. O juiz nomeará um ou mais peritos para promover a medição do imóvel e as operações de divisão, observada a legislação especial que dispõe sobre a identificação do imóvel rural. Parágrafo único. O perito deverá indicar as vias de comunicação existentes, as construções e as benfeitórias, com a indicação dos seus valores e dos respectivos proprietários e ocupantes, as águas principais que banham o imóvel e quaisquer outras informações que possam concorrer para facilitar a partilha. Artigo 591. Todos os condôminos serão intimados a apresentar, dentro de 10 dias, os seus títulos, se ainda não o tiverem feito, e a formular os seus pedidos sobre a constituição dos quinhões. Artigo 592. O juiz ouvirá as partes no prazo comum de 15 dias. Parágrafo 1º. Não havendo impugnação, o juiz determinará a divisão geodésica do imóvel. Parágrafo 2º. Havendo impugnação, o juiz proferirá, no prazo de 10 dias, decisão sobre os pedidos e os títulos que devam ser atendidos na formação dos quinhões. Artigo 593. Se qualquer linha do perímetro atingir benfeitorias permanentes dos confinantes feitas há mais de um ano, serão elas respeitadas, bem como os terrenos onde estiverem, os quais não se computarão na área dividenda. Artigo 594. Os confinantes do imóvel dividendo podem demandar a restituição dos terrenos que lhes tenham sido usurpados. Parágrafo 1º. Serão citados para a ação todos os condôminos, se a sentença homologatória da divisão ainda não houver transitado em julgado, e todos os quinhoeiros dos terrenos vindicados, se a ação for proposta posteriormente. Parágrafo 2º. Nesse último caso terão os quinhoeiros o direito, pela mesma sentença que os obrigar à restituição, a haver dos outros condôminos do processo divisório ou de seus sucessores a título universal a composição pecuniária proporcional ao desfalque sofrido. Artigo 595. Os peritos proporão, em laudo fundamentado, a forma da divisão, devendo consultar, quanto possível, a comodidade das partes, respeitar, para a adjudicação a cada condômino, a preferência dos terrenos contíguos às suas residências e benfeitórias, e evitar o retalhamento dos quinhões em glebas separadas. Artigo 596. Ouvidas as partes, no prazo comum de 15 dias, sobre o cálculo e o plano da divisão, o juiz deliberará a partilha. Parágrafo único. Em cumprimento dessa decisão, o perito procederá à demarcação dos quinhões, observando, além do disposto nos artigos 584 e 585, as seguintes regras. Inciso 1º. As benfeitorias comuns que não comportarem divisão cômoda serão adjudicadas a um dos condôminos mediante compensação. Inciso 2º. Instituir-se-ão as servidões que forem indispensáveis em favor de uns quinhões sobre os outros, incluindo o respectivo valor no orçamento para que, não se tratando de servidões naturais, seja compensado o condômino aquinhoado com o prédio serviente. Inciso 3º. As benfeitorias particulares dos condôminos que excederem a área a que tem direito serão adjudicadas ao quinhoeiro vizinho mediante reposição. Inciso 4º. Se outra coisa não acordarem as partes, as compensações e as reposições serão feitas em dinheiro. Artigo 597. Terminados os trabalhos e desenhados na planta os quinhões e as servidões aparentes, o perito organizará um memorial descritivo. Parágrafo 1º. Cumprido o disposto no artigo 586, o escrivão, em seguida, lavrará o auto de divisão, acompanhado de uma folha de pagamento para cada condômino.
Parágrafo 2º. Assinado o auto pelo juiz e pelo perito, será proferida a sentença homologatória da divisão. Parágrafo 3º. O auto conterá: inciso 1º, a confinação e a extensão superficial do imóvel. Inciso 2º, a classificação das terras com o cálculo das áreas de cada consorte e com a respectiva avaliação ou, quando a homogeneidade das terras não determinar diversidade de valores, a avaliação do imóvel na sua integridade. Inciso 3º, o valor e a quantidade geométrica que couber a cada condômino, declarando-se as reduções e as compensações resultantes da diversidade de valores das glebas componentes de cada quinhão. Parágrafo 4º. Cada folha de pagamento conterá: inciso 1º, a descrição das linhas divisórias do quinhão, mencionadas as confinantes. Inciso 2º, a relação das benfeitórias e das culturas do próprio quinhoeiro e das que lhe foram adjudicadas por serem comuns ou mediante compensação. Inciso 3º, a declaração das servidões instituídas, especificados os lugares, a extensão e o modo de exercício. Artigo 598. Aplica-se às divisões o disposto nos artigos 575 a 578.